Você viu que a placa do ônibus esconde a data exata de estreia de Toy Story 1 ou que o caminhão de lixo com o Lotso aparece de novo? Toy Story 5 está tão cheio de referências que o caminhão da Pizza Planet aparece 2 vezes. Então hoje vamos revisar 120 segredos, conexões e detalhes que provavelmente você não viu da primeira vez. Se você contar todos os Buzz Lightyear do começo, no total são 50. Buzz aparece sozinho em frente ao mar, preso em uma ilha e esperando um sinal para ser resgatado. Isso é uma referência direta ao filme Náufrago. E a referência tem uma segunda camada. O protagonista de Náufrago é Tom Hanks e a voz original do Woody também é dele. Wait a minute. You don't think I meant to knock Buzz out the window, do you, Potato? Embora sejam versões modernas, os 50 Buzz ainda acreditam que o Comando Estelar existe. É o mesmo erro de programação do Buzz de 1995, quando ele chegou ao quarto do Andy, pensando que realmente era um patrulheiro espacial. A estrela brilhante que os Buzz confundem com o Comando Estelar tem a forma e o brilho da clássica estrela dos desejos da Disney. Quando os Buzz deixam a ilha, a câmera sobe para o céu e as nuvens funcionam como uma transição para o mundo da Bonnie. É o mesmo padrão branco sobre azul que define Toy Story desde 1995. E esse padrão não aparece só no céu, também está nos desenhos do quarto da Bonnie e nas roupas dela. Em uma cena, ainda é possível ler Bonnie nas patas da Trixie, o mesmo detalhe que apareceu em Toy Story, Esquecidos pelo Tempo. O pai da Bonnie usa uma camiseta com o logo de Grand Basin, o lugar onde estava o carnaval de Toy Story 4, uma referência ao retorno do Woody. O carro dos Anderson tem o emblema do modelo TS5. Parece um nome normal de carro, mas na verdade significa Toy Story 5. A câmera desce até a árvore onde Emily brincava com a Jessie quando era criança. 30 anos depois de ouvir como foi abandonada, Jessie volta fisicamente ao mesmo lugar onde começou a parte mais feliz e triste da sua vida. A silhueta, as raízes e o formato dos galhos se parecem muito com a árvore central de Vida de Inseto, e também a árvore nos lembra da nova vida na Terra em WALL-E. Na calça de Jessie aparece bordado 1200 Range Road. O número faz referência à sede da Pixar em Emeryville, 1200 Park Avenue. Kenna Harris revelou que existiu uma cena em que Emily, já idosa, reencontrava Jessie e a apresentava ao seu neto. Infelizmente, ela foi eliminada porque a história mudou, mas com isso, nos dizem que esse reencontro é sim possível dentro do universo de Toy Story. A melodia de Quando Ela Me Amava, de Toy Story 2, reaparece de forma instrumental ao redor de Jessie. Andrew Stanton e Ken Harris contaram que Jessie não seria a protagonista principal, mas a história sobre solidão, telas e medo de se tornar obsoleta encaixou muito bem com o passado dela. Também foi discutida uma primeira versão de Toy Story 5 sem Woody, para comparar se a saga poderia avançar sem ele. Ao terminar essa versão, perceberam que era algo impossível, então reescreveram tudo novamente. Quando Woody reaparece, ele está usando um poncho que nos lembra o Homem Sem Nome de Clint Eastwood, exatamente como um cowboy que passou anos viajando pelo mundo. A área desgastada na cabeça de Woody não apareceu por acaso. É o mesmo lugar que o restaurador limpou e repintou em Toy Story 2 antes de Woody estar prestes a ser vendido para o Museu de Tóquio. Ou seja, sim, Woody já estava com essa careca há mais de 20 anos. Na verdade, nos créditos, Beth pinta com um marcador a parte desgastada de Woody para que seu cowboy não pareça tão velho. A equipe desenhou as fantasias de Bonnie e Blaze com estilos diferentes para nos mostrar que nem todos vemos o mundo da mesma forma, mas quando se trata de se unir sentimentalmente, podemos estar na mesma sintonia. Depois de comer o bolo envenenado, Rex fica azul com manchas roxas, exatamente a combinação de Sullivan em Monstros S.A. Capitão Sus, o pequeno barco de festa Saurus Rex, reaparece entre os brinquedos de Bonnie. No mesmo quintal aparece um robô repintado que usa o modelo de Transitron, o personagem de Toy Story de terror. Eles mudaram as cores dele para escondê-lo, mas praticamente mantiveram todo o corpo. A empresa que leva Lilypad até a casa se chama Ship It. O nome já tinha aparecido em Toy Story de terror, e Ship It não existe apenas na etiqueta de uma caixa. Mais adiante, é possível ver uma das suas lojas ao fundo. Lilliput e outros aparelhos levam a marca Eggman Tech. O nome parece novo, até que você lembra que Eggman já existia desde o primeiro filme. Em Toy Story, um Eggman Movers era a empresa que transportava as coisas do Andy. 3 décadas depois, a mesma marca parece ter se transformado, ou expandido, em uma empresa de tecnologia. Até as empresas secundárias se adaptaram à tecnologia.
E na verdade, Eggman era o apelido de Ralph Eggleston, designer de produção do primeiro Toy Story e uma das figuras mais importantes da Pixar. O pôster japonês coloca Woody na frente, enquanto a empresa americana destaca Jessie. Quando Lily Pad chega, ocupa a cama da Bonnie e os brinquedos ficam embaixo. É como em Toy Story 1. Buzz chega com a novidade brilhante e Woody é deixado de lado no chão. Quando Lilliput aparece, Trixie diz que quer um. Eu quero uma... A piada se conecta com Toy Story 3, onde já tínhamos visto ela fascinada usando o computador da Bonnie. Lily Pad e seu portal, The Pond, são inspirados nos tablets infantis Leapfrog. Até a identidade de sapo vem daí. A Pixar não inventou um aparelho aleatório, ela criou sua própria versão de uma tecnologia que já existia em milhões de casas. E Ribbit não funciona apenas como outro trocadilho com sapos. O nome, as postagens e a navegação imitam o Reddit. Outro site visível se chama Infopédia e reproduz a ideia da Wikipédia. As janelas pretas de comando que aparecem nos aparelhos são tiradas diretamente do aplicativo terminal do Mac Sistema Operacional da Apple, uma referência direta a Steve Jobs, já que se não fosse por ele, Toy Story não existiria. Entre os aplicativos aparece Star Adventurer, o mesmo nome do stand de feira onde Duck e Bonnie eram prêmios em Toy Story 4. Enquanto Jessie navega, aparece uma imagem espacial tirada de Wall-E. Não é apenas uma galáxia parecida. Ao comparar a posição das estrelas, elas coincidem exatamente. Abaixo, vê-se o oceano onde Marlene encontra Duck. Lillipad se refere a Woody como Buffalo Bill, confundindo o cowboy de brinquedo com uma figura do Velho Oeste. Na versão em inglês, Jessie grita, que é uma referência direta ao Looney Tunes. Entre os aplicativos aparece Pigeon Piazza. Seu ícone mostra Saviero Piccionini, um dos pombos de gato, o próximo filme da Pixar ambientado em Veneza. O supervisor de efeitos confirmou que há uma segunda referência a gato escondida no quarto de Blasi, mas não foi revelado qual é. Se você conseguir encontrar, deixe nos comentários. Do lado de fora da casa de Blaze, pode-se ver Red, o monociclo protagonista de O Sonho de Red, o curta da Pixar de 1987. No quadro de avisos de Blaze aparece um pôster dos Escoteiros da Natureza, a organização a qual Russell pertence em Up. O avatar de Chelsea é um castor muito parecido com os de Hoppers. O avatar de Cara é um passarinho pequeno, redondo e azul, que nos lembra o bando do Curta para Passarinhos. O avatar de Wraith é uma joaninha parecida com Francis de Vida de Inseto. Quando Lillipad procura por Jessie em um site de leilões chamado eBid, é uma paródia da loja eBay. E o pior é que diz que Jessie não vale nada. A fotografia do anúncio não foi criada para Toy Story 5. É a mesma imagem de Jessie que já tinha aparecido em Toy Story de terror. O tablet desenterra uma velha gravação em preto e branco do rodeio do Woody que apareceu em Toy Story 2. Um dos apps se chama Fazendeiro de Galinhas. O ícone mistura uma galinha e um celeiro que não só nos lembra dos aplicativos e jogos para smartphones, mas também nos faz lembrar da loja de brinquedos do UAU e do próprio UAU, o Homem-Galinha de Toy Story 2. Entre as imagens do Snap, aparecem fotografias tiradas na Disneylândia. Isso cria uma conexão muito estranha. Um parque onde Toy Story existe como filme aparece dentro do universo onde seus personagens são brinquedos de verdade? Lillipad envia para Snap uma fotografia do posto de gasolina Dinoco, o clássico posto de gasolina que aparece em vários filmes da Pixar, mas é mais conhecido por carros. Senhor Espinhas aparece vestido como sacerdote porque já havia interpretado um durante o filme de Toy Story de terror. Carl Combate volta após se destacar como um dos melhores personagens do Toy Story de terror. Porém, você sabia que seu design original era totalmente diferente devido a licenças? Entre os brinquedos abandonados também aparece uma versão recolorida de Doug, a boneca de pano em forma de zebra que decorava a loja de antiguidades Segunda Chance em Toy Story 4. Ao lado de Doug, pode-se ver o coelho mecânico rosa da mesma loja de antiguidades. Após a morte de Carl Weathers, Ernie Hudson assumiu a voz de Carl Combate. Curiosamente, Hudson disse que não sabia que herdaria o personagem de Weathers ao aceitar o trabalho, só descobrindo isso bem depois. Ao conseguir o trabalho, não percebi que estava substituindo Carl Weathers. A pizza de óculos é interpretada por Bad Bunny em inglês e em espanhol. Contando pra gente todos os seus segredos. Delicioso. E, na verdade, nos planos iniciais de Toy Story 1, a lanchonete ia se chamar Pizza Put, não Pizza Planet. Obviamente, Pizza Put era uma referência à Pizza Hut.
E as máquinas de garra iam ter prêmios de pizzas de borracha com óculos. Então, Toy Story 5 resgatou aquela pizza descartada dos esboços de 1995. Smart Pants é um aparelho que ensina crianças a usarem o banheiro. Você já notou que seu corpo parece um rolo de papel higiênico pendurado? Na verdade, a alça amarela do Smart Pants forma o penteado do Conan O'Brien, seu dublador original. Durante uma das fantasias, Bala no Alvo volta a escrever errado o nome do Andy em suas patas, assim como no final de Toy Story 2. Toy Story 5 permite ouvir pela primeira vez as frases gravadas na corda da Jessie. Considere que Jessie está na saga desde 1999, mas nunca tínhamos ouvido o que realmente dizia o seu mecanismo de voz. As pilhas que revivem os aparelhos antigos são Power Cell, a mesma marca usada no equipamento de comunicação de Toy Story, para saber quais brinquedos novos estavam chegando. As mãos de plástico não ativam corretamente a tela sensível ao toque do Lily Pad, e para controlá-la, por isso acabam usando a pata pegajosa do lagarto Sammy. Na verdade, esse lagarto se chama Sammy número 2. O número implica que Bonnie já teve um antes, entre Toy Story 4 e Toy Story 5. Os créditos mostram o Sammy número 3, pois após ele escapar de Buzz e Woody, Bonnie não conseguiu achá-lo e acabou ficando com um terceiro Sammy. Atlas foi criado para ensinar crianças a chegar a qualquer lugar, mas ficou anos preso em uma gaveta. O brinquedo, que sabia todas as rotas do mundo, não achou uma saída para si mesmo. Quando Atlas mostra uma localização, seu avatar reproduz a bola amarela com estrela vermelha do Luxo Jr. Antes de Toy Story 5 chegar aos cinemas, Atlas já havia aparecido escondido em Hoppers. Smart Pants, Atlas e Snap foram criados como produtos de épocas diferentes. Eles mudam suas telas, movimentos, velocidade e materiais para que você possa sentir a evolução tecnológica sem que ninguém precise te dizer o ano. Os gráficos que aparecem em cada dispositivo não foram colados como uma imagem plana. A equipe os animou separadamente e desenvolveu um fluxo parecido com desenhar com um lápis virtual para que cada aparelho tivesse sua própria forma de se mover. Ken Harris confirmou que um Tamagotchi estava incluído em uma versão anterior da história, mas a Pixar não o removeu porque o personagem fosse ruim, e sim porque não conseguiu fechar o acordo de licença com a Bandai a tempo. A equipe de arte teve que construir uma casa que parecesse existir desde a infância de Emily. A pintura desgastada, os móveis e as superfícies não são sujeira aleatória. A cabeleira longa e cacheada de Blaze era tão complicada que a Pixar desenvolveu novas super ferramentas super avançadas para animá-la. Por isso, se comparar o cabelo dela com qualquer outro já feito pela Pixar, verá que são bem diferentes. Para que o cavalo de Daffodil pudesse se mover com o peso e a musculatura corretos, a Pixar criou um esqueleto digital completamente novo. Eles não podiam reciclar o corpo do Bala no Alvo, pois pareceria um brinquedo gigante, não um cavalo de verdade. O laptop de Blaze tem uma abelha que faz referência às aventuras de André e Wally B. A equipe experimentou ferramentas de inteligência artificial durante a produção, mas concluiu que ainda não atingiam a qualidade necessária para criar as cenas finais. Mas as ferramentas de inteligência artificial foram usadas para agilizar tarefas dos artistas, não para substituir a animação. O retorno de Woody é mostrado por trás, de um ângulo bem baixo, começando pelas botas. A cena nos lembra a grande fantasia final de Andy em Toy Story 3. Quando Buzz recebe Woody, seu laser acaba apontado para ele, assim como no primeiro encontro deles em 1995. Woody distrai Buzz novamente, apontando algo atrás dele. É a mesma brincadeira que ele fez no primeiro filme. A diferença é que agora ele não aproveita para jogá-lo pela janela. Quando Woody e Buzz discutem novamente, o Sr. Cabeça de Batata diz que é bom vê-los brigando, pois foi assim que a amizade deles começou no primeiro filme. Porquinho quer se esconder atrás da cômoda da Bonnie e afirma ter afastado ela. Quero ficar atrás da cômoda. Posso ficar lá por alguns anos. É o mesmo tipo de piada de Toy Story 3, quando ele também pegou para si o Corvette da Barbie. Eu quero o Corvette. Os dois correm para a parte de trás do carro de Anderson, repetindo a corrida com a qual tentaram alcançar o caminhão de mudança do Andy no primeiro filme. A tropa tecnológica do Buzz identifica o Woody como um agente do Zurg. É uma referência a Toy Story 2, onde o Buzz também confundia qualquer coisa com uma peça de sua guerra espacial imaginária. O navegador usado pelo exército do Buzz no acampamento copia o formato do Google Chrome, com abas barra de endereços e botões nos mesmos lugares. Para convencer as outras versões de si mesmo, Buzz diz: "Procurem em seus sentimentos. Todos sabem que é verdade." É a frase com a qual Darth Vader revela a Luke que é seu pai. Procure em seus sentimentos.
Você sabe que é verdade. E a piada não termina aqui. Buzz afirma que Zurg é o pai de todos eles, e os 50 reagem horrorizados, repetindo em massa o trauma familiar mais famoso de Star Wars. Quando os Buzz atravessam a floresta, aparecem um cervo, coelhos e um coro suave, uma clara referência a Bambi. O esquilo da floresta reutiliza o modelo de Dog Days, e os passarinhos azuis vêm de Red. Crescer é uma fera. E o cervo também foi reutilizado nesse caso de Hoppers. Durante esse momento pode-se ouvir uma variação de Love is a Song, o tema de abertura de Bambi. Quando os humanos aparecem, começa a tocar uma peça inesperada na música que anunciava os caçadores em Bambi. Um dos Buzz sai lentamente da água com apenas os olhos visíveis, igual ao Capitão Willard em Apocalipse Now. Entre os livros está O Coelhinho de Veludo, a história de um brinquedo que quer virar real pelo amor de uma criança. A versão malvada de Bala no Alvo realmente tem voz, algo que o cavalo original nunca recebeu na saga. Eles fizeram isso porque queriam quebrar uma das regras mais icônicas da franquia. Lily Pad termina em um caminhão da Tri-Country Charities, a mesma organização relacionada à doação da Jessie. Durante a perseguição, aparecem cones laranjas quase idênticos aos que os brinquedos usaram para atravessar a rua em Toy Story 2. Fico me perguntando quais brinquedos estão escondidos lá embaixo. O posto de gasolina de Noco aparece de novo. O carrinho amarelo da Pizza Planet passa na frente da Jessie, do Bala no Alvo e do exército do Buzz, obrigando-os a parar. Mas mais à frente aparece outro carrinho da Pizza Planet, estacionado em um posto de Noco e em um restaurante da Pizza Planet. A sequência do resgate reúne Jessie, Woody e Bala no Alvo, veículos, cavalos e os 50 Buzz. A equipe coordenou mais de 100 personagens individuais e descreveu isso como uma das cenas mais difíceis de toda a produção. Nos botões do painel de controle do guindaste aparece a bola luxo. Os Buzz têm um código nas costas, mas ele não foi criado para você escanear com o celular no cinema. Lily Pad lê isso dentro da história, e com isso desbloqueia o modo drone de toda a tropa. Quando os Buzz decolam, um deles afirma que aquilo sim é voar, e Woody completa com estilo. Em 1995, eles estavam caindo com estilo. Eu chamo isso de voar com estilo. Eu não estou voando, estou caindo com estilo. Pouco antes do beijo entre Jessie e Buzz, passa o caminhão de lixo de Toy Story 3, onde o Lotso ficou preso. Quando Blaze entrega os brinquedos, suas unhas aparecem pintadas de várias cores. Alguns fãs acreditam que cada tom corresponde a uma era diferente de Taylor Swift, que canta o tema final. Na árvore aparece a mensagem "Jessie esteve aqui" e uma caixa metálica enterrada. Emily guardou lembranças de sua infância no mesmo lugar onde brincava com a boneca que depois abandonou. Dentro da cápsula, a fotografia revela que Emily chamou sua filha de Jessie. Atrás não aparece apenas acento, e 13 o código completo diz TS acento e 13 unindo as iniciais de Toy Story com o número mais famoso da Pixar. A cápsula contém um broche com uma esfera amarela, muito parecida com uma memória central de Divertidamente. Jessie acaba usando, carregando fisicamente uma lembrança de Emily durante a perseguição final. Depois de assistir a uma prévia do filme Toy Story 5, Taylor Swift escreveu a música I Knew It, I Knew You e naquela mesma tarde já estava gravando os vocais. Então sim, a música dos créditos foi finalizada em apenas 8 horas. Os desenhos finais nos mostram novamente o RC, que quase não apareceu desde Toy Story 4. Além disso, os brinquedos acabam interpretando a música que Lily Pad criou ao transformar as palavras de Jessie em um rap. No ônibus escolar pode-se ler a placa TS 112295TS de Toy Story e 112295 pelo dia 22 de novembro de 1995, data em que o primeiro filme foi lançado. Na cena dos créditos, os 50 Buzz aterrissam em um pátio escolar e cada um encontra uma criança. Até mesmo o professor fica com um deles. Então aparece Zurg dentro de uma mochila, com a voz de Andrew Stanton, o diretor, e volta a cumprimentar Buzz como seu filho. O filme termina exatamente onde começou sua crise, 50 brinquedos perdidos encontrando a quem pertencer. E essas foram as 120 curiosidades que vimos de Toy Story 5. Vocês encontraram outras? Vamos ler vocês nos comentários.